Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema tá quente, né? A complexa dança entre analytics e inteligência artificial nos negócios. Parece que, assim, não dá para escapar dessa conversa sobre IA. E tem uma pressão quase palpável para que as empresas adotem, como se fosse a solução para tudo, né? Para guiar a gente nessa análise, temos um material bem rico aqui. Estamos nos baseando em pesquisas recentes, todas ali de meados de 2025, da OpenAI, da Anthropic e também do MIT. E complementamos com uma visão mais do cenário empresarial, que veio de uma apresentação da Bimachine. A nossa missão hoje, bom, é tentar ir além do barulho, né, daquele hype todo, e entender o que está rolando mesmo com a adoção da IA nas empresas. A gente quer focar nos desafios reais, sabe, aqueles que não saem nas manchetes, e também nos caminhos que parecem estar dando certo. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, tem aquela percepção quase anedótica, né? Eu lembro de um cartoon numa das fontes, um monte de executivos gritando: o que a gente quer? IA. Para fazer o quê? Não sabemos. Quando? Agora. Captura bem esse frenesi, eu acho. Mas será que isso reflete mesmo a realidade? Porque, ao mesmo tempo, a gente vê listas e listas de empresas, como na apresentação, que já têm iniciativas concretas, né? Rodando. Como é que essas duas coisas convivem? Olha, é justamente aí que a análise fica interessante. As pesquisas recentes pintam esse quadro assim com bastante nuance, sabe? Por um lado, os números de adoção assim a nível individual são impressionantes mesmo. A pesquisa da OpenAI, por exemplo, ela indica que o Brasil, olha só, já se consolidou como o terceiro país com maior adoção de ferramentas de IA. Fica atrás só dos Estados Unidos e da Índia. A gente está falando de algo como 14 bilhões de mensagens trocadas diariamente via GPT. Isso globalmente. Virou parte do dia a dia, né? O chat GPT, principalmente, se espalhou que nem fogo para tarefas de produtividade. Ajuda a escrever, a comunicar, a aprender. Mas, isso é o mais bem importante, o estudo do MIT, aquele chamado The Gen Divide, que olhou especificamente para a implementação B2B, né, entre janeiro e junho de 2025, ele traz o contraponto. Apesar dessa adoção massiva pelos indivíduos, a disrupção estrutural mesmo nos negócios, aquela mudança fundamental na forma como as empresas operam, como competem, essa ainda é baixa. O que é fascinante aqui é justamente essa dualidade. Muito uso individual, ok, mas pouca transformação profunda do negócio, pelo menos por enquanto. É esse o paradoxo que a gente precisa entender melhor. Vamos então mergulhar nessas pesquisas. A da OpenAI, Unlocking Economic Opportunity, de julho de 2025, ela foca bastante nesses ganhos de eficiência que você mencionou, né? Especialmente em setores que lidam muito com linguagem, tipo jurídico, atendimento ao cliente, produção de conteúdo. Exatamente. A OpenAI quantifica bem essa onda de produtividade individual. Mostra como o ChatGPT e ferramentas parecidas estão sendo rapidamente integradas para acelerar tarefas que antes, poxa, consumiam um tempão. E a pesquisa da Anthropic, Futuros Econômicos Antrópicos, de junho de 2025. O que ela traz de diferente para a conversa? Parece que foca mais no tipo de trabalho onde a IA está entrando, é isso? Sim, a Anthropic foi mais granular, digamos. Eles analisaram como modelos tipo o Claude estão sendo usados em tarefas bem específicas, com destaque para desenvolvimento de software e matemática. Sabe, codificar, divulgar, resolver problemas complexos. Só que eles também mostram que a penetração profunda mesmo ainda é limitada. Mapearam várias profissões e viram que, tipo, uns 36% dos profissionais já usam IA para mais de um quarto das suas tarefas. Mas só 4% dependem mesmo da IA para mais de 75% do trabalho. E um detalhe interessante, a adoção é maior em ocupações de renda média alta, principalmente aquelas com tarefas que são fáceis de digitalizar. Nas pontas, salários muito baixos ou muito altos, o uso é comparativamente menor. Interessante. Então, se a gente junta as peças, tem um uso bem amplo, focado na produtividade pessoal,
quase como sei lá, um canivete suíço digital, né? Isso pela OpenAI, e tem uma integração mais direcionada para tarefas técnicas específicas, mas que ainda não domina totalmente essas funções. Isso pela Anthropic. Exatamente. E aí que o estudo do MIT, o The Jane-AI Divide, entra como a peça central para a gente entender o lado corporativo, o B2B. Eles fizeram um trabalho, olha, bem robusto. Analisaram mais de 300 iniciativas de IA que foram divulgadas publicamente. Fizeram entrevistas detalhadas com gente de 52 organizações de vários setores e ainda aplicaram questionários para 15 líderes sêniores. O objetivo deles era claro: descobrir por que algumas empresas conseguem fazer a IA funcionar em escala e outras ficam presas ali na fase de testes, né? E a conclusão principal deles é essa frase que você já falou e que está ecoando bastante. A adoção é alta, mas a disrupção é baixa. O que isso significa na prática, assim, no chão de fábrica, no escritório? Eles dizem que 7 dos 9 setores principais que eles analisaram mostram pouca mudança estrutural de verdade. As empresas estão experimentando, sim, as centenas, mas poucas conseguem que essas experiências virem parte integrante bem-sucedida da operação. E parece que tem uma desconexão interessante aí, né? O uso massivo de ferramentas genéricas como o ChatGPT, que o estudo indica que mais de 80% dos funcionários usam para trabalho. Isso não está necessariamente mexendo os ponteiros do resultado financeiro, do P&L, como dizem, ou do nosso DRE aqui no Brasil. E as soluções mais personalizadas, aquelas que poderiam ter impacto maior nesse resultado, essas são as que mais ficam pelo caminho. Enterram por problemas de integração ou por não encaixar nos fluxos de trabalho reais. Exato. É um retrato cru da realidade em muitas organizações. Tem uma citação no estudo de um diretor que eu achei, assim, particularmente reveladora. O hype diz que tudo mudou, mas nas nossas operações nada de fundamental mudou. Estamos processando alguns contratos mais depressa, sim, mas é só isso. É quase um balde de água fria nesse entusiasmo todo, não acha? Totalmente. O MIT até quantificou isso com um índice composto de disrupção de mercado com o IA numa escala de 0 a 5. E os resultados confirmam essa citação. Setores como mídia e telecomunicações, com 2,0 pontos, e serviços profissionais, 1,5, mostram algum movimento. Talvez porque lidam muito com informação, processos já digitais. Mas a grande maioria, tipo indústrias avançadas, serviços financeiros, consumo e varejo, saúde e farmacêutica, está ali num modesto 0,5. Muita atividade, sim, mas pouco abalo sísmico, entende? E se a gente olha as dinâmicas por setor, vemos algumas pistas. Em tecnologia, surgem novos concorrentes como Cursuave, Kodo, Lovable, bem focados em mudar fluxos de trabalho de desenvolvimento. Em mídia telecom, você vê o crescimento de conteúdo gerado por IA, mudanças na publicidade. Nos serviços profissionais, tem ganhos de eficiência internos claros, mas o jeito que o serviço chega para o cliente mudou pouco. Na maioria dos outros setores, a história é a mesma. Muitos pilotos, pouca ou nenhuma mudança estrutural visível. E isso nos leva ao que o MIT chama de o abismo do piloto à produção. E os números aqui são brutais, ajudam a explicar aquele índice baixo. Olha só, apenas 5% das ferramentas de IA generativa que são específicas ou embarcadas, ou seja, desenhadas para uma tarefa concreta dentro da empresa, só 5% chegam realmente a ser implementadas com sucesso em produção. 5%. Compara isso com os LLMs, os grandes modelos de linguagem, né? Os motores do ChatGPT e Claude. Esses, de propósito geral, uns 40% chegam a ser implementados. Mas, como a gente viu, implementar essas ferramentas genéricas muitas vezes não se traduz num impacto sustentado lá no P&L, no DRE. Nossa, uma taxa de falha de 95% para soluções de IA específicas para a empresa. É um número que assusta qualquer gestor, né? Onde é que a coisa está falhando tanto assim? É tecnologia que não está madura ainda? É uma ótima pergunta. E, curiosamente, o estudo do MIT sugere que o problema principal não está, na maioria das vezes, nos modelos de AI em si, sabe? A causa raiz que eles apontam com mais frequência é a integração. Muitas dessas ferramentas são vistas como estáticas, os fluxos de trabalho que elas propõem são frágeis ou não realistas, falta o contexto específico do negócio e aí elas acabam não se alinhando com as operações do dia a dia das equipes. A ferramenta pode ser ótima isolada, mas se não falar a língua dos processos e sistemas que já existem, ela morre na praia.
A tecnologia existe, mas encaixar ela na máquina complexa que é uma empresa, esse é o verdadeiro desafio. Ah, e uma nota lateral interessante. O estudo também viu que empresas de médio porte parecem ser mais ágeis nisso. Levam uns 90 dias do piloto para a implementação, em média, enquanto as grandes demoram muitos meses, talvez pela complexidade maior, né? Essa taxa de falha de 95% e a culpa na má integração. Isso parece ir contra muito do que a gente ouve sobre a revolução iminente da IA, né? Isso me faz pensar naquelas ideias feitas que circulam por aí. O estudo do MIT também aborda esses mitos comuns sobre IA generativa nas empresas, certo? Sim, sim. Eles dedicaram uma sessão para desconstruir algumas crenças populares, o que é bastante útil, aliás. Vamos a eles então. Mito número 1. A IA vai substituir a maioria dos empregos nos próximos anos. Qual é a visão do estudo sobre isso? Olha, o estudo indica que não há um consenso entre os executivos sobre isso, não. Existem sim demissões pontuais focadas em setores específicos que já estão sendo impactados, mas a ideia de uma substituição em larga escala, assim, nos próximos 3 a 5 anos, isso não é compartilhado pela maioria dos líderes que eles entrevistaram. Ok. Mito 2. A IA generativa está transformando todos os negócios. Bom, como a gente já viu, né? A adoção individual é alta, sim, mas a transformação real e em escala dos fluxos de trabalho, com impacto que dá para medir, essa é rara. O MIT estima que só uns 5% das empresas atingiram esse nível de maturidade. Entendi. Mito 3. As empresas são lentas para adotar novas tecnologias? Pelo contrário, o estudo mostra uma ânsia enorme em adotar. Coisa de 90% das empresas que eles analisaram exploraram seriamente a compra de uma solução de IA para implementar em escala. À vontade, a curiosidade está lá. Mito 4. O maior obstáculo é a tecnologia em si, o modelo, ou as questões legais, os dados, o risco. Então, embora tudo isso sejam preocupações válidas, claro, e bem reais, o que o MIT aponta como o verdadeiro freio para as implementações darem certo é a má integração. A integração das ferramentas nos fluxos de trabalho que já existem. A tecnologia simplesmente não encaixa no dia a dia da operação. E o mito 5. As melhores empresas estão construindo suas próprias ferramentas de IA internamente. Intuitivamente, faria sentido, né? Ter controle total. Pois é, mas os dados mostram o contrário. As iniciativas de desenvolvimento interno, o build, elas falham, na verdade, 2 vezes mais do que as que envolvem parcerias ou a compra e adaptação de soluções externas, o buy. Construir do zero é bem mais arriscado e complexo do que parece. E toda essa dificuldade das iniciativas formais, né, aquelas centralizadas, isso leva a um fenômeno que o MIT chamou de IA paralela, que eu achei fascinante. IA paralela? Como assim? Soa quase como um, sei lá, um mercado negro de IA? De certa forma, é quase isso. Enquanto os projetos corporativos oficiais, com orçamento definido, aprovações complexas, enquanto esses muitas vezes patinam ou falham, os funcionários individualmente estão usando as suas contas pessoais de ferramentas como ChatGPT, Claude e outras, muitas vezes sem o conhecimento ou a benção formal do TI, sabes? Para automatizar partes significativas do trabalho deles. E o mais interessante, essa economia paralela de IA não só oferece frequentemente um ROI, um retorno sobre o investimento, melhor do que as iniciativas formais, como também serve de laboratório não oficial. Ela revela o que realmente funciona na prática, quais são as dores e necessidades reais dos usuários. A escala disso é notável. O estudo indica que só uns 40% das empresas tinham comprado licenças empresariais de LLMs, mas mais de 90% dos funcionários que responderam à pesquisa disseram que usam regularmente ferramentas pessoais de IA para tarefas do trabalho. É uma adoção massiva acontecendo, à margem das estruturas formais. Isso é incrível, mais de 90% usando por conta própria. Mas essa IA paralela não cria riscos enormes de segurança, de privacidade de dados, de conformidade. As empresas não deveriam tentar controlar isso, reprimir? É o dilema enorme, sem dúvida. Os riscos são reais, não dá para ignorar. Mas, por outro lado, tentar simplesmente proibir pode ser contraproducente e pode ignorar uma fonte valiosa de informação sobre o que realmente agrega valor, né? Talvez a questão seja como equilibrar a governança com a aprendizagem a partir desses usos orgânicos. E isso se conecta com outro ponto do estudo, a alocação de recursos.
A pesquisa do MIT mostra que uns 70% dos orçamentos de IA generativa estão indo para áreas como vendas e marketing. Por quê? Provavelmente porque as métricas são mais fáceis de rastrear, né? Número de leads, tempo de resposta a e-mails, e os resultados são mais visíveis. Só que a automação de funções de back-office tipo jurídico, compras, financeiro, tende a gerar um ROI superior e eficiências mais sutis, mas cruciais, como maior conformidade e redução de erros. Isso leva à questão: será que o foco no que é fácil de medir e mostrar está desviando o investimento daquilo que poderia gerar mais valor a longo prazo, mesmo que seja menos vistoso? Faz todo sentido. Se a integração no fluxo de trabalho é o grande entrave, e se os funcionários já estão achando as próprias soluções na IA paralela, quais são então as barreiras que as empresas oficialmente apontam para não conseguirem implementar a IA de forma eficaz, mesmo com todo o hype e a vontade de fazer? Boa pergunta. O estudo identificou as principais barreiras que as empresas relatam. E no topo da lista está algo muito humano: a relutância dos próprios funcionários em adotar mais uma ferramenta nova no dia a dia já sobrecarregado. Depois vem preocupações legítimas com a qualidade e a confiabilidade dos resultados dos modelos de IA. A má experiência de uso das ferramentas propostas, tipo pouco intuitivas, complexas demais. A falta de apoio claro e visível da liderança executiva, o tal patrocínio executivo. E, claro, o desafio universal da gestão da mudança organizacional. Mudar hábitos, processos, é sempre difícil, né? Com certeza. E perante esse cenário todo, o abismo entre piloto e produção, os mitos, a IA paralela, as barreiras, o que as empresas que buscam soluções de IA realmente esperam? O que define uma boa solução corporativa na visão delas? O MIT também explorou isso. E as respostas são muito pragmáticas, sabe? Bem focadas na realidade da operação. Em primeiro lugar, e talvez surpreendentemente, elas querem um fornecedor em quem confiam. Tem uma citação que resume bem: é mais provável que a gente espere que o nosso parceiro atual adicione capacidades de IA do que arriscar numa startup desconhecida. A relação, a confiança pré-existente pesa muito. Em segundo lugar, elas exigem uma compreensão profunda do seu fluxo de trabalho específico. Outra citação marcante: a maioria dos fornecedores não percebe como funcionam as nossas aprovações internas ou os nossos fluxos de dados. A ferramenta tem que se moldar ao negócio e não o contrário. Terceiro, limites claros de dados e integrações seguras são inegociáveis. A preocupação com privacidade e segurança é enorme. Não posso correr o risco de misturar dados de clientes com o modelo de outra pessoa. Quarto, a interrupção dos processos e ferramentas atuais tem que ser mínima. A integração tem que ser fluida. Se não se conectar ao Salesforce ou aos nossos sistemas internos, ninguém vai usar. É direto assim. E por fim, esperam flexibilidade. Querem que a ferramenta seja capaz de melhorar com o tempo, de se adaptar às mudanças do negócio. Isso tudo aponta para algo muito mais profundo que uma simples compra de software, né? Soa mais como uma parceria de longo prazo, quase uma relação simbiótica. É uma régua bem alta para os fornecedores, hein? Mas apesar de tudo isso, da taxa de falha de 95%, das barreiras, o estudo diz que algumas organizações estão conseguindo atravessar esse abismo e ter sucesso. Qual é o segredo delas? Que padrões aparecem nesses casos de sucesso? Sim, e os padrões que eles identificaram são muito consistentes e reveladores. Primeiro, as empresas que têm sucesso tendem a tratar os fornecedores de IA mais como prestadores de serviços empresariais do que como simples vendedores de software. O nível de exigência, de colaboração, se aproxima mais do que se espera de uma consultoria ou de um parceiro de BPO, sabe? Terceirização de processos de negócio. Segundo, elas exigem e trabalham junto para alcançar uma personalização profunda da solução. A ferramenta tem que se alinhar intimamente com os processos, os dados, a cultura interna. Não serve uma solução genérica tamanho único. Terceiro, o foco é em ferramentas que entregam resultados operacionais concretos, mensuráveis para o negócio, em vez de se deslumbrar só com a sofisticação técnica do modelo de IA. Quarto, e isso é crucial, mantenha a parceria mesmo durante as falhas iniciais.
Entendem que a implementação é um processo de aprendizado, de coevolução, e trabalham com o fornecedor para ajustar, para melhorar a ferramenta, em vez de desistir no primeiro obstáculo. E quinto, um padrão muito interessante. As iniciativas de IA bem-sucedidas frequentemente nascem ou são lideradas por gestores da linha de frente, as pessoas que vivem os problemas no dia a dia da operação, e não por laboratórios centrais de inovação ou equipes de IA isoladas do negócio. Esse último ponto sobre a liderança da linha de frente é contraintuitivo para muitas estruturas corporativas mais tradicionais, né? Que tendem a centralizar a inovação. Exatamente. E realça o papel, assim, absolutamente crítico das pessoas e da estrutura organizacional. Colaboradores individuais, gestores de equipe, são muitas vezes os catalisadores. O estudo viu que muitas implementações fortes começaram com usuários avançados ou prosumidores internos, aqueles funcionários que já usavam ferramentas como o ChatGPT ou Claude por conta própria, sabe? Que entenderam o potencial e os limites da tecnologia na prática e que depois viraram os maiores defensores e guias para a adoção de soluções aprovadas internamente. O sucesso para se vir de um modelo onde se permite que os responsáveis pelo orçamento e pelo domínio do negócio, os gestores da linha de frente, identifiquem os problemas reais que precisam ser resolvidos, que eles avaliem as ferramentas disponíveis, com apoio técnico, claro, e liderem a implementação. Isso contrasta com aquele modelo onde uma função central de IA tenta empurrar casos de uso para as áreas de negócio. Essa abordagem que a gente pode chamar de delegação de baixo para cima, mas com responsabilidade e suporte executivo, parece não só acelerar a adoção, como, mais importante ainda, garantir que a solução de IA é realmente adequada e relevante para a operação. A IA entra para resolver um problema sentido, identificado por quem vive aquilo todo dia. Então, o que tudo isso significa? Se a gente tivesse que resumir as conclusões-chave do MIT para as organizações que querem realmente atravessar essa divisão da IA generativa e ter impacto real, quais seriam os pontos essenciais? Parece que elas fazem três coisas de forma diferente, né? Correto. O estudo destila 3 diferenciais principais nas organizações que estão tendo sucesso. Primeiro, elas tendem a comprar e adaptar soluções em parceria, em vez de tentar construir tudo sozinhas internamente. Segundo, capacitam e confiam nos gestores da linha de frente para identificar oportunidades e liderar a implementação, em vez de centralizar tudo em equipes de inovação ou laboratórios de IA. E terceiro, selecionam ferramentas que se integram profundamente nos fluxos de trabalho existentes e que são flexíveis o suficiente para evoluir e se adaptar ao longo do tempo. Comprar em vez de construir, capacitar a linha de frente e focar na integração profunda e adaptativa. Parece uma receita clara, embora não necessariamente fácil de implementar, imagino. Sem dúvida. E olhando um pouco mais para frente, o estudo também nota que as organizações que já dominam esses princípios estão agora começando a experimentar o próximo nível, os chamados sistemas agênticos. São sistemas de IA mais avançados, capazes de aprender com a experiência, reter a informação e agir de forma mais autônoma para completar tarefas complexas, sempre dentro de limites definidos, claro. Reconhecer e agir sobre esses padrões de sucesso que a gente discutiu tanto por parte das empresas que adotam, quanto dos fornecedores que oferecem IA, vai ser fundamental para definir quem vai liderar na economia da IA que está emergindo para lá da fase dos pilotos. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o que estamos vendo é potencialmente uma mudança significativa na forma como a tecnologia empresarial é desenvolvida, comprada e implementada, se tornando um processo muito mais colaborativo, iterativo e, fundamentalmente, orientado para as necessidades reais do negócio. Foi uma análise densa, mas extremamente necessária, eu acho. Fica muito claro que a jornada da IA nas empresas é bem mais sinuosa e complexa do que os slogans fazem parecer, né? Não basta ter a tecnologia mais recente. É preciso repensar processos, capacitar as pessoas certas e, crucialmente, construir parcerias estratégicas para gerar valor que seja real e, acima de tudo, integrado no pulsar diário do negócio. Exato. E talvez uma reflexão final para deixar no ar, né? Considerando o sucesso surpreendente e a escala da IA paralela usada pelos funcionários por iniciativa própria, e o impacto das iniciativas que nascem na linha de frente,
Até que ponto as organizações precisam repensar fundamentalmente os seus próprios processos de inovação e a sua abordagem à governança de TI? Será que o foco precisa evoluir de apenas gerir os riscos da IA para também aprender ativamente com esses usos orgânicos? Aproveitando o conhecimento que eles revelam sobre onde a IA pode realmente fazer diferença na operação? Fica a pergunta.